tudo bem? Sou a Lu, né, do Evolução Contemporânea. Bom, eu tô atendendo alguns pedidos aqui, né, que tem muita gente me perguntando como eu tô lidando, né, com as minhas questões aqui desse isolamento social. Eu tô vendo muita gente ansiosa, muita gente angustiada, seja estando sozinha, seja estando com um monte de gente. Então eles me perguntam como eu faço, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, pelo amor de Deus, porque para a maioria das pessoas está sendo muito novo esse fluxo, né, de estarem mais isolados socialmente falando, ou estando em contato maior com as suas famílias, enfim. E aí muita gente vem me perguntando, né, porque tem muita gente ansioso, então o que você tá fazendo, como que a gente faz, pelo amor de Deus, essa ansiedade, porque as crianças e... Gente, calma. Primeira coisa, de verdade, assim, eu acho que tá na hora de a gente mudar o nosso mindset mesmo, não adianta. Então quando a gente fala, calma, respira, é de verdade, calma e respira. Não tem, a gente precisa parar de achar que tudo isso é bobagem, a gente precisa parar que existe uma fórmula mágica, um exercício milagroso, uma posição da yoga que vai acabar com tudo isso. Não, é de verdade. Acho que o primeiro passo é calma, respira, e aí começa e aceita. A gente fala muito de criança, né? Eu como mãe solo, eu tenho um certo ativismo, digamos assim, de inserir, né? Porque a gente tem uma crença absurda de excluir as crianças, de achar que a criança não sabe de nada, a criança não pensa nada, a criança não tem noção de nada da vida, que criança só atrapalha. Oi, né? Então assim, a gente tem a nossa criança interior, que sofre tanto quanto as crianças exteriores, né? Então a gente precisa primeiramente, né, incluir isso. Então entender que sim, eu estou ansiosa, e sim, está tudo bem. Eu tenho ansiedade, eu tenho raiva, eu tenho tristeza, frustração, medo. Ontem eu tava, muito na bad, assim. Eu fiquei muito chateada, por isso que me bateu uma saudade absurda, do nada, assim, meu coração se encheu de saudade das coisas que eu faço. E aí eu fiquei com saudade, fiquei sentindo aquela saudade. Daí no primeiro momento eu fiquei triste, no segundo momento eu fiquei, fazer o que, né, aceitando. E no terceiro momento eu consegui ficar feliz de ter saudade de tanta coisa boa que eu faço pra mim, pelo menos. E eu fiquei super feliz de ver o quanto que eu estou vivendo a vida que realmente eu quero, no sentido de coração, sabe, de essência. Tem muita coisa ainda que eu quero construir e ressignificar e refazer. Mas só que minimamente os lugares que eu estou indo, com algumas pessoas que eu estou me relacionando, né, de todas as formas, está sendo bom. Então que bom que eu senti saudade, que bom que eu tenho um monte de coisa para lembrar, porque eu quero continuar, sabe, vivendo. Então talvez ressignificar, mas primeiro a gente tem que validar o que a gente está sentindo. É a primeira coisa, né? E respirar mesmo, né? Então assim, a gente vai sentir ansiedade, tá tudo bem sentir ansiedade. As crianças estão surtadas, as crianças vão querer subir. Tem até um vídeo aí da Fernanda Gentil que ela fez, né? Tipo, deitada na parede, como se a criança estivesse subindo na parede. Foi muito engraçado, no chão, aliás. Porque é isso, e eles vão sentir. Mas só que como que a gente muda isso? Né? Então, tanto com a nossa criança interior ou com as crianças exteriores, é o diálogo, é mostrar, olha, a situação real é essa. Então, sim, é uma bosta, tudo isso. Mas não tem muito o que a gente fazer, a gente vai ter que aceitar. Então a gente vai ter que parar com essa birra, principalmente a nossa interna, né? Porque as crianças externas aceitam mais do que a gente como adultos, né? Então assim, é um saco assim isso. Tá chato. Mas é o que a gente tem pra hoje. Então a gente vai ter que ressignificar. A gente vai ter que entender que é possível e mudar algumas coisas. A gente vai entender que é possível a gente poder realizar, abrir mão do controle e principalmente dessa rigidez da nossa rotina. Então sim, é possível a gente... Ontem à noite a gente foi limpar a casa, não tinha noite. Nossa, mas limpar a casa, quinta-feira... Sim, a gente limpou porque a gente tinha que limpar a casa, obviamente. E a gente falou, vamos limpar? Vamos. E fomos limpar. Entendeu? Então, uma coisa... limpar porque a gente tava já com energia à noite e eu falei, vamos fazer alguma coisa, a gente foi limpar a casa. E segundo, incluir as crianças externas, né, pra quem tem a criança. Então a Lara foi limpar, a Lara foi esfregar a cadeira, a Lara foi limpar fogão, ela foi fazer aquilo que tava no alcance dela. Porque às vezes a gente fala, não põe a mão, vai mexer, vai não sei o que, sempre colocando limite, excluindo as crianças. E não, falei, vem fazer só. O que você pode fazer? Beleza, quer fazer isso? Faz, preciso que você faça isso, beleza. E foi.
Então a gente ficou um tempo aqui limpando, se divertindo, ouvindo música. E foi quando viu a casa tava maravilhosamente limpa. Depois a gente vai fazer outras coisas, a gente foi comer. Enfim. Eu acho que é essa inclusão, né? Aceitação, em primeiro lugar, né? Daquilo que a gente sente. O segundo é a inclusão dos nossos sentimentos, das nossas partes. Então, pra quem tá sozinho, cara, pra que ter essa rigidez de acordar todo dia? É óbvio que tem o trabalho, né? Tem minimamente os horários que a gente tem que cumprir. Sim. Mas será que realmente, né, eu preciso... O tempo que eu, por exemplo, tem gente que tá acordando no mesmo horário que acordava antes, e que demorava 3 horas pra chegar no trabalho. Será que eu preciso acordar tão cedo assim? Será que eu não posso dormir mais sem culpa, né? Porque a terceira, a primeira, enfim, não importa a ordem, a culpa destrói muita gente. Então será que eu não posso ficar de boa, sem culpa, né? Sem culpa de estar vivendo isso e de poder dormir até mais tarde, né? E aí fazer meu trabalho no horário que tem que ser feito, bonitinho, normal. E depois disso fazer outras coisas, sem medo, sem culpa, sem vergonha, né? Será que realmente eu preciso ter aquela rotina tão presa, né? Será que não dá pra gente mudar estratégias? Eu vejo que mães ficam, ai, mas eu vou deixar meu filho no celular, na TV. Cara, se é o recurso que você tem pra poder ou ter tempo para você se cuidar, para você ter um mínimo de silêncio, ou para você poder trabalhar e se concentrar em alguns momentos, cara, qual o problema disso? Qual é o problema, sabe? Essa questão também, né, eu acho, da aceitação das crianças em si e da própria imprevisibilidade da nossa vida é algo importantíssimo, né? Então, aceitar a imprevisibilidade. Porque, assim, muita gente tá trabalhando e tem criança passando atrás. Vocês sabem que comigo é super assim, sabe? Comigo é super, tipo, Lara passa atrás do vídeo, Lara tá vendo. Eu, no caso, particularmente falando, muitas vezes tenho que levar a Lara pra trabalhar comigo. Mas pra isso, eu tive que reconstruir a minha carreira, né? Por vários motivos. Quem sabe aqui tem vídeo sobre minha história de vida, sobre relacionamento abusivo, sobre a questão da maternidade solo, sobre minha vida. Enfim, tem aqui no meu canal, tem um monte de coisinhas pra vocês verem. E eu tive que reconstruir minha carreira não só por isso, mas meio que como eu falei, né, no começo, é um ativismo no sentido de incluir ela nos lugares. Então eu levo ela para todos os lugares, primeiro porque uma necessidade minha, né, de ter que levá-la, porque não tem onde deixar, e toda hora, todo momento. E segundo também, e aí as pessoas ao redor também terem uma noção do quanto as crianças não atrapalham. Eu já cheguei em lugares que eu fui embora, porque ela foi muito mal recebida. E eram lugares, gente, não é rolê, não é virar noite. E a hora que eu levo ela em show, desde bebê, levo ele tudo quanto é canto. Mas eu já fui em lugares que as pessoas olharam com cara de susto quando vi uma criança, sabe? E era tipo uma roda de comunicação não violenta, sabe? E as pessoas em choque. Enfim, isso traz uma questão de quanto a gente tá com a nossa criança interior também. Ferida, né? Porque tudo são projeções. Então, se a gente olha uma criança e tem medo, ranço, sei lá o que, é porque a nossa criança interior, ela sempre foi maltratada, né? Então, é uma questão muito da gente entender. Então, eu acredito que agora muitos chefes e chefas, né? Porque tem muita mulher também nesse lugar de exclusão, de medo, enfim. Vão entender, vão começar a aceitar crianças, né? Circulando em meio das reuniões online ou do trabalho, enfim. Eu acho que isso vem muito com a nossa aceitação. Então eu falo das crianças interiores, né, pra quem não tem nenhum filho ou não está convivendo com nenhuma criança nesse momento, porque a nossa criança interior tá fazendo birra. A gente quer que tudo acabe logo, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer as coisas que, tipo, aconteçam da nossa forma e que tá tudo errado, que tem que acabar isso logo, que o mundo tem que se abrir, assim, para nós, sabe? Isso é birra da nossa criança interior. Isso é birra. Da mesma forma que a gente fala, as crianças não param. Porque as crianças não param de falar blá blá blá. A nossa mente tá assim. A nossa mente tá hiper acelerada da mesma forma. Porque a gente não para de falar um minuto. O Dominic Barter fala muito isso, né? Que quando tem crianças lá nos encontros de comunicação não violenta, tem pessoas que ficam, mas as crianças fazem barulho, porque as crianças blá 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 blá. Ele falou, você já parou pra pensar o quanto a sua mente tá julgando e quanto a sua mente tá fazendo mais barulho que as crianças? Cara, quando eu vi isso, eu fiz assim, oi, né? Tipo, tcharam, e isso que eu já era mãe, né? Então, assim, pra gente aprender que a nossa mente, ela tá fazendo barulho muito mais que criança. A nossa mente tá julgando, tá fazendo muito mais do que as crianças que estão ali, só.
né? Óbvio que tem limites, óbvio que você, sei lá, tá no meio de uma missa, de um culto, etc. Uma criança vem gritar, não. Vai ter que aprender a respeitar, mas a criança só vai aprender a respeitar se desde pequena ela saber onde ela pode fazer barulho ou não. Da mesma forma a nossa mente, cara. Né? Se a gente já tem 30, 40, 70, 80 anos, a gente tá sendo convidada agora a aprender a dominar a nossa mente e falar, olha, querida, aqui não é momento de fazer barulho. Aqui é o momento de silenciar, aqui é o momento de se concentrar. Sabe? A gente, da mesma forma que a gente cuida do externo, a gente também, das crianças externas, tem que cuidar da nossa criança. Então acolhe a nossa criança, ela tá com medo. Isso é tudo muito novo pra todo mundo, né? Então acho que essas são mais ou menos as estratégias, né? A primeira aceitação mesmo, né? De tudo isso, e não tem outro jeito. A gente tem que aceitar, a gente tem que parar de ser criança birrenta, mimada, egoísta, que tudo tem que ser do meu jeito e querer controlar tudo. O segundo é a inclusão mesmo, né? Incluir as coisas. Então, tá, como que a gente faz? Talvez o terceiro é modificações mesmo, né? Abrir mão do controle de todas as nossas rotinas e estrutura. Cara, a gente tá vivendo uma coisa bizarra, então muitas vezes a gente vai ter que mudar. Então, quem cozinhava vai ter que mudar a forma de cozinhar ou não cozinhar. Então, quem não cozinhava vai ter que cozinhar, ou senão quem cozinhava às vezes vai ter que começar, por mais que tenha medo da contaminação, a pedir mais comida, porque tá tendo um excesso de atividades, não sei, sabe, assim, então a gente vai ter que mudar algumas estratégias, né, então a questão da casa, a organização, muitas vezes a casa vai estar desorganizada, a casa vai estar bagunçada e tá tudo bem, porque a gente tá tendo que lidar com muita coisa mais importante do que a arrumação de uma casa, talvez, sabe, com as nossas emoções. Então vamos arrumar um pouco aqui dentro. Que daí, como eu disse, ontem eu preferi arrumar aqui dentro primeiro e depois eu vou arrumar fora. E tá tudo agora organizado. Mais ou menos, né? Não tá perfeito. Mas antes feito do que perfeito, né? Então essas estratégias, elas são estratégias mínimas de sobrevivência, né? Acho que se a partir de agora a gente começar a utilizar elas de verdade na nossa vida, cara, vai mudar muito, assim, sabe? A gente vai conseguir evoluir bastante. Então, acho que é isso. Respirem, tá tudo bem, né? Se precisar de alguma coisa, assim, chama aqui, ó. Minhas redes estão aqui, manda direct, chama, né? Vamos trocar uma ideia, vamos fazer live juntos sim, entendeu? Tem muita gente, ai, meu Deus, não sei o que. Gente, vamos ser um pouquinho mais tolerantes e empáticos, né, com os nossos amiguinhos que estão precisando de interação social e as pessoas que estão precisando de silêncio, silencie, espaço, enfim, né, então vamos aí, né, vamos se unir e para se cuidar. Falem também as estratégias de vocês, falem também mais ou menos o que vocês estão precisando, e também o que vocês estão conseguindo aí fazer, né, escreve aqui, manda mensagem, a gente troca uma ideia, e é isso, né, que logo, logo tudo isso vai se resolver e a gente vai ter coisas muito, muito, muito mais legais do que antes pra fazer, tá bom? Beijo pra todo mundo, fiquem bem.